Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marina e nós vamos para mais uma dica Horus Enem. Continuamos no Caderno Azul, prova Enem do ano 2019 na área da Química e hoje nós vamos resolver a questão 129. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ou seja, um ácido triprótico, e massa molar de 192 gramas por mol. O quadro, ele indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então, nesse quadro, nós temos algumas polpas e o valor mínimo de acidez total aqui expresso. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o solo remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, nós vamos ter que calcular aqui, né, os valores para as polpas de fruta para a gente conseguir saber, né, entre as listadas, qual foi essa amostra aqui analisada. Então, nós vamos ter que retirar vários valores que já foram nos dados aqui no enunciado. Então, nós vamos começar com o nosso primeiro cálculo, que vai ser o cálculo da quantidade em mols de base gasta na titulação. Por quê? Porque nós sabemos a concentração desse hidróxido de sódio e sabemos quanto foi consumido. Então, nós vamos montar a nossa primeira regra de 3. Então, a concentração é 0,01 mol em 1000 ml, né? Ou seja, em 1 litro. Só foi transformado para ml porque a gente sabe que foi consumido 24 ml. Então, iremos colocar o 24 aqui. Quando a gente fizer o cálculo dessa regra de 3, nós chegamos a um valor de 24 vezes 10 na menos 5 mol de NaOH. Feito isso, nós temos que lembrar como ocorre a formação aí, né, do sal e da água. Então, sempre que a gente tiver uma base em contato com ácido cítrico, nós vamos ter, né, a formação de um sal e água. Então, base com ácido forma sal mais água. Nesse caso, a gente vai utilizar essa equação para a gente conseguir calcular a quantidade em mol de ácido cítrico que vai estar presente, então, nessa amostra. Tá? E a gente tem que balancear a nossa equação, tá? Nesse caso, a equação já está balanceada, por quê? Porque o próprio enunciado nos fala que o ácido cítrico tem 3 hidrogênios ionizáveis, então, ó, ele é 3H+. Por isso, eu preciso colocar esse 3 aqui na frente do NaOH. Sendo assim, eu sei que para neutralizar 1 mol de ácido, eu preciso de 3 mol de NaOH. Então, 3 mol de NaOH vai neutralizar 1 mol de ácido cítrico. Nós calculamos quantos mol de NaOH foram utilizados para essa amostra de fruta, né? Que era 24 vezes 10 na menos 5. Fazendo essa regra de 3, nós vamos ter 8 vezes 10 na menos 5 mol de ácido cítrico. Depois disso, nós temos que calcular a massa de ácido cítrico que reagiu, né? Então, desses 2,2 gramas de polpa. Então, se 1 mol equivale a 192 gramas, o próprio enunciado nos traz, né, o valor da massa molar, e nós encontramos, então, 8 vezes 10 na menos 5 mol, nós vamos encontrar uma massa de ácido cítrico, né, depois que a gente fizer o cálculo aqui pela regra de 3, de 0,01536 gramas. Tá? Partindo daí, a gente vai calcular também a massa de ácido cítrico em 100 gramas da polpa, que é o jeito que a gente encontra, né, a acidez total. Então, se em 2,2 gramas de polpa nós temos 0,01536 gramas, em 100 gramas nós vamos ter quanto? Faremos essa nova regra de 3 e vamos encontrar um valor de 0,69 gramas. E esse é o valor, então, da acidez total em 100 gramas de polpa.
Sendo assim, exceto as feitas com caju e com graviola, conforme a gente pode olhar nessa tabela, todas as demais polpas vão apresentar o valor mínimo de acidez maior que 0,69. Ou seja, a alternativa correta seria a alternativa C, caju ou graviola. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e não percam a nossa próxima dica Horus Enem.